Olá, uma ótima noite para você. Advogado do PDT explica a decisão da Justiça que caça mandato de vereador em Patos de Minas. Homem em surto psicótico invade hamburgueria, ataca funcionária e morre em João Pinheiro. No NTV News deste sábado, 22 de fevereiro, você também vai ver. Corpo de Bombeiros continua buscas por idoso desaparecido em São Gonçalo do Abaeté. Após cochilar, homem provoca acidente, carro capota na MG 410, próximo a Presidente Olegário. Dependência em drogas e álcool, um problema de saúde pública. Dia D contra a dengue é realizado em Patos de Minas. Entulho causa transtorno no bairro Jardim Esperança. Projeto de lei propõe armas para moradores da zona rural. O isolamento pode afetar a saúde, mas há formas de evitar seus impactos. Mega Sena pode pagar 120 milhões de reais neste sábado. Cruzeiro e América se enfrentam pela semifinal do Campeonato Mineiro. Constelação sistêmica com cavalos, uma nova abordagem na terapia emocional. Emater lança catálogo que estimula turismo rural no estado. Inteligência emocional, a habilidade é cada vez mais cobrada no mundo corporativo. Lumiar, espetáculo que celebra Aleijadinho encanta público com casa cheia. Agora no NTV News. Nós mostramos no NTV News de ontem que a Justiça Eleitoral de Patos de Minas julgou procedente a ação movida pelo PDT contra os republicanos sobre fraude nas eleições municipais de 2024. Concluiu que houve fraude à cota de gênero e cassou o diploma do vereador Júlio César, tornando-o inelegível por 8 anos o Marinho dos Santos Rocha e Luciene Amaro de Oliveira, que se candidataram ao cargo de vereador. Hoje conversamos com o advogado do PDT. A ação movida pelo PDT de Patos de Minas, representada pelo presidente do partido, o ex-vereador Daniel Gomes, em novembro do ano passado, questiona a legitimidade da chapa de vereadores do Partido Republicanos, que concorreu nas eleições de 2024, formada por 12 homens e 6 mulheres. A lista cumpre o que determina a legislação, em reservar 30% das vagas para mulheres. O juiz enfatiza que a defesa de Luciene não convence quando afirma, abre aspas, que os problemas pessoais da candidata teriam prejudicado sua campanha, assim como a alegação de que a votação inexpressiva é fato histórico nas eleições em Patos de Minas, fecha aspas. Para o magistrado, a doação de materiais eleitorais também não comprova atos de campanha, o que não fica comprovado que Luciene não tenha realizado campanha em favor de Marinho dos Santos Rocha. O juiz disse que o fato de Luciene não ter votado em si própria demonstra o total desinteresse pela sua candidatura e corrobora com a candidatura fictícia para atender à cota de gênero. Assim, Paulo Sérgio Vidal julgou procedente o pedido de fraude à cota de gênero e determinou a nulidade dos votos de legenda obtidos pelo Partido Republicanos em Patos de Minas e dos votos recebidos por todos os candidatos a vereador em 2024. A cassação do diploma do candidato eleito pelo Partido Republicanos, Júlio César Gonçalves, bem como de todos os suplentes do partido. A inelegibilidade de Marinho dos Santos Rocha e Luciene Amaro de Oliveira por 8 anos. Nossa reportagem conversou com Douglas Freitas, advogado do partido PDT. Ele explicou a situação de mover a ação. Desde o ano de 2023, o TSE pacificou 3 situações para se caracterizar uma fraude eleitoral, no caso em tela, que seria o gasto de campanha de forma padronizada e inexpressivo, a votação inexpressiva e a ausência de campanha eleitoral propriamente dita. Então, o PDT nos procurou, ele fez uma análise em cima de todos os fatos e nos procurou para que nós pudéssemos dar entrada numa AIGE, uma ação de investigação eleitoral. Quais são os reflexos dessa ação?
Essa ação é entrada contra toda a chapa, no caso foi contra o Partido Republicano, onde foi requerido a nulidade de todos os votos, o cancelamento do DRAP e, consequentemente, a mudança do quadro eleitoral de Patos de Minas, que é o que saiu conforme a decisão proferida na data de ontem. A defesa do Partido Republicano se pronunciou em nota, declarou que recebeu a decisão do juiz de primeira instância, abre aspas, sem alarde e sem desespero, fecha aspas, e que recorrerá ao Tribunal Regional Eleitoral. O partido PDT aguarda que o Republicanos recorra para saber os próximos passos a serem tomados. Ela estabeleceu que apenas o presidente do partido e a candidata estão inelegíveis, tá? Os outros candidatos não. Contudo, a gente precisa verificar quais serão os passos do Partido Republicano, se ele vai recorrer, se ele não vai recorrer. Se ele for recorrer, nós iremos pleitear a inegibilidade de todos os outros candidatos, além da devolução do fundo eleitoral dos gastos de campanha, dentre outras situações. Então, obviamente, nós vamos depender agora de qual vai ser o posicionamento do Partido Republicano. Caso a cassação do Partido Republicano seja mantida em instâncias superiores, 3 vereadores poderão perder seus mandatos. Hoje, no nosso sistema eleitoral, existe uma votação proporcional. Então, com o reflexo dessa decisão judicial, todos os votos do Republicanos serão considerados nulos, de pleno direito. Então, o juiz eleitoral já determinou em sentença uma nova recontagem dos votos. E com essa nova recontagem, provavelmente teremos uma mudança aí de 3 vereadores em Patos de Minas. O partido PDT enviará na segunda-feira um representante oficial à Câmara Municipal de Patos de Minas para prosseguir com os próximos passos, pedindo inclusive a suspensão dos salários dos vereadores que estão sendo julgados. A gente vai depender um pouco do recurso do Republicano, tá? Logo na segunda-feira nós já estaremos oficiando já o presidente da Câmara de Patos de Minas, comunicando ele da decisão e sugerindo inclusive que seja bloqueado o salário do vereador cassado. Afinal, nós entendemos que não é moral que um vereador cassado continue a receber um salário do contribuinte. Obviamente, nós vamos ter que aguardar o prazo que os republicanos têm e todos os 18 candidatos têm, para saber quais serão os próximos passos que nós vamos tomar. Vamos continuar acompanhando essa situação. Agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Esperança em razão de transtornos causados por entulhos. Nossa reportagem recebeu a denúncia de forma anônima, via pelo nosso WhatsApp 999474515. A gente veio até aqui na rua Orlando Augusto para conferir essa situação. Situação que a gente pode observar aqui, ó. Puro entulho. Entulho e mais entulho. Segundo as informações aí repassado por essa denúncia anônima, já foi solicitado pela Prefeitura de Patos de Minas a remoção desse entulho aqui diversas vezes e nunca são atendidos. Por isso, resolveram procurar a NTV e mandar essa informação de forma anônima para ver o que poderia ser feito. Nós viemos até aqui e observamos que nesse entulho há de tudo. Tem caixa de som, tem sofá, tem diversas situações ali causando muito risco, já que uma situação como essa acaba atraindo ainda mais animais peçonhentos e demais situações, entre isso trazendo ainda mais risco a quem passa por aqui. E fora que também não tem como passar por ali, né? Não tem como utilizar esse passeio, precisar passar tem que vir pela rua para poder continuar o caminho aqui pelo passeio. A gente procurou tentar entender, né? A gente pode observar, são vários sofás que tá por ali, cômodas, outras madeiras, enfim, bastante entulho por ali, bastante misturado, trazendo bastante risco para quem passa por aqui. Nossa reportagem procurou a Prefeitura de Patos de Minas para saber sobre essa situação. Por nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou para a gente o seguinte, que na última quarta-feira recebeu a informação referente à solicitação no setor de catatrecos aqui da Prefeitura de Patos de Minas e que foi colocada no cronograma para poder fazer a retirada desse entulho. No cronograma a informação é que na próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro, será quando o catatreco virá até aqui para poder fazer a retirada desse entulho. Essas foram as informações da nota da Prefeitura de Patos de Minas referente
a esse entulho que está aqui incomodando aí os moradores aqui desta rua, para que já cobram aí uma solução. A gente fica no aguardo e vai acompanhar para saber se na próxima segunda-feira a prefeitura vai realmente retirar esse entulho. A segurança no campo voltou a ser tema de debate no Congresso Nacional. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura da Câmara quer permitir que moradores de áreas rurais comprem armas para defesa pessoal. Mas a proposta ainda precisa passar por outras etapas antes de virar lei. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento permite que moradores de áreas rurais com mais de 25 anos comprem armas destinadas à caça de subsistência. Já o novo projeto prevê que qualquer morador da zona rural, a partir dos 21 anos, possa adquirir armas para autodefesa. Todos aqueles que desejarem a aquisição de uma arma e demonstrarem a efetiva necessidade, já se pode entrar com um pedido de compra de uma arma de fogo. O que esse projeto propõe é que qualquer pessoa que tenha mais que 21 anos de idade, que comprove morar no meio rural, ter bons antecedentes, poderia também comprar uma arma de fogo para defesa pessoal. A discussão sobre a posse de armas na zona rural é complexa e envolve diversos aspectos legais e sociais. É um projeto de lei que surgiu na comissão ruralista, mas segue para, agora o próximo passo é a comissão de prevenção e combate ao crime organizado, depois segue para a comissão de Constituição e Justiça, a análise da Câmara dos Deputados, do Senado e depois a sanção presidencial. Então, esse projeto está em fase bem embrionária mesmo. Caso o projeto seja aprovado, em tese poderia adquirir pela situação de morar no meio rural e ter mais que 21 anos de idade. Contudo, ainda assim terá que fazer o teste psicotécnico, fazer o exame de tiro, que isso é para todo e qualquer cidadão que deseje comprar, ainda que more ou não no meio rural. O relator da proposta, o deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, destaca que o projeto atende a uma demanda dos produtores rurais, que frequentemente enfrentam desafios relacionados à segurança no campo. Em si, eu acredito que aumentar o número de armas no meio rural, por si só, não vai ser eficiente para combater a insegurança. Ainda que lá no meio rural seja mais difícil das forças públicas chegarem. Mas também essas armas também vão estar mais sujeitas a furtos, a roubos e a outras violências. Principalmente que tem se observado um crescente número de crimes envolvendo armas compradas legalmente. Então é uma situação que a sociedade tem que debater, cada um de nós da sociedade temos que avaliar e amadurecer essas ideias, conversar com os políticos, para ver se realmente isso vai trazer a segurança que se pretende. No próximo bloco, falaremos de um homem em surto psicótico em João Pinheiro e de um acidente em Presidente Olegário. Um homem de 26 anos invadiu uma hamburgueria durante um surto psicótico, atacou uma funcionária e morreu na noite desta sexta-feira em João Pinheiro. De acordo com informações preliminares, Jonathan Marques de Andrade fazia uso de substâncias ilícitas. Na ocasião, o indivíduo teria entrado no estabelecimento e ido para a cozinha, onde derrubou diversos objetos. Em seguida, teria ido para os fundos, onde encontrou uma funcionária, identificada como a mãe do proprietário, e a empurrado contra a parede. Depois disso, Jonathan teria ameaçado jogar um tambor contra clientes da hamburgueria, causando pânico no local. A polícia militar foi acionada e conteve o homem. No entanto, ele sofreu uma parada cardíaca e os militares realizaram uma manobra de ressuscitação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também compareceu ao local e informou que Jonathan estava em quadro de hipóxia, quando o corpo não recebe oxigênio. Logo após, o estado evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e ele veio a óbito. O corpo de Jonathan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará por exames de corpo de delito e será entregue aos familiares para ser realizado o sepultamento.
O Corpo de Bombeiros informou que continua nas buscas pelo idoso que desapareceu no dia 15 de fevereiro na zona rural de São Gonçalo do Abaeté. Segundo a corporação, Gaspar Severino, de 70 anos, tem Alzheimer e já ficou desaparecido por outras vezes. Em outubro de 2024, o 12º Batalhão do Bombeiro Militar e o Salvamento com Cães do 8º Batalhão de Uberaba realizaram buscas e encontraram o idoso em menos de 48 horas. Na ocasião, familiares relataram que Gaspar percebia a presença dos bombeiros e se escondia ainda mais. Diante disso, os militares ressaltaram que é possível que esse comportamento esteja dificultando a localização dele. De acordo com a ocorrência, a última vez que Gaspar foi visto foi há cerca de 8 dias. Apesar da dificuldade da área, as buscas continuam. O 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros informou que segue empenhado novamente com o Canil de Uberaba para localizar e salvar o idoso. Caso haja alguma informação sobre Gaspar, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros ou 190 para a Polícia Militar. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e compareceu no quilômetro 73 da rodovia estadual MG 410, no município de Presidente Olegário, na manhã deste sábado, por volta das 9h15, para atendimento de um capotamento de veículo com vítima de ferimentos leves. Ao chegar no local, constatou-se que um homem de 56 anos de idade, conduzindo um Fiat Palio, cochilou ao volante e saiu da pista de rolamento, capotando logo em seguida e parando o veículo fora da rodovia. O condutor do carro apresentava escoriações e queixava-se de dores pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado aqui para Patos de Minas, para o Hospital Regional Antônio Dias, para receber atendimento médico e realizar exames complementares. Em consulta aos sistemas, verificou-se que o condutor e o veículo estavam em situação regular. O condutor se deslocava de João Pinheiro para Patos de Minas. O concurso 2000... no próximo bloco a gente vai falar sobre a Emater lança catálogo que estimula turismo rural no estado. E Mega Sena pode pagar 120 milhões de reais neste sábado. O concurso 2832 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 120 milhões de reais para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas deste sábado em São Paulo. A Caixa Econômica Federal sorteou na última quinta-feira o concurso 2831 da Mega Sena. O prêmio principal era de aproximadamente 105 milhões de reais, mas ninguém acertou as 6 dezenas. Com isso, a Mega Sena poderá pagar 120 milhões de reais neste sábado. Para quem sonha em levar esta bolada, fica a dúvida: quanto esse dinheiro renderia se fosse aplicado? Fizemos simulações para 2 tipos de investimento populares: a caderneta de poupança e o Tesouro Selic. A caderneta de poupança tem um rendimento de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que atualmente está próxima de zero. Com base nessa taxa, os 120 milhões renderiam cerca de 600 mil reais por mês, já isentos de impostos. Já o Tesouro Selic, vinculado à taxa básica de juros do país, tem um rendimento superior à poupança. Atualmente, a Selic está em 11,25% ao ano, considerando a aplicação total de 120 milhões e já descontando o imposto de renda sobre os rendimentos, o retorno seria de aproximadamente 1,8 milhão por mês. Fazendo então uma comparação dos investimentos, a poupança renderia 600 mil reais por mês e o Tesouro Selic 1,8 milhão por mês. Com um rendimento dessa magnitude, o ganhador poderia viver tranquilamente, apenas com os juros, mantendo o valor principal intocável. A sorte está lançada. Mega Sena. Um jogo simples desse, até mesmo um bolão a qual é vendido por aqui, pode fazer um ganhador na noite desse sábado. São 120 milhões de reais. Valor esse que mexe com a imaginação de quem joga. Melhorar a minha condição de vida, né? É numa casa ali na beira da praia,
ali em Dubai, um avião, um jatinho para passear, fazer uma viagem, uma Porsche. E o resto nós investia, dava para a família, ajudava os pais, a mãe, os tios, as avós, ajudar os parentes, né? Rapaz, é muita coisa. Eu ia ajudar minha família, eu ia comprar uma chácara para passar os finais de semana, imóveis, e assim um carro, né? Mais de luxo, me acomodar. E a aposentadoria eu digo que tem, né? Então quer dizer que dá para, nem aposentar precisar mais não, mas dá para manter. Não pode deixar desse jeito nenhum. Eu esqueço de comer, mas não esqueço disso aqui, ó. É hoje. De hoje não passa. Se ganhar, vai fazer o quê? Nossa, tem demais vou fazer. Conhecer muito lugar bonito, eu vou conhecer, eu tenho vontade. Mas vou ajudar muita gente também. Realizar os sonhos e ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando aí. Minas Gerais inicia 2025 consolidando-se como um dos principais destinos turísticos e de negócios do Brasil. Para o primeiro semestre deste ano, a projeção é de captar 550 milhões de novos investimentos. E para facilitar a vivência do turismo rural, a Emater lançou um catálogo de produtos e experiências turísticas da agricultura familiar. Minas Gerais são tantas que sempre há uma maneira de valorizar e desenvolver ainda mais o que há de melhor no nosso estado. E é com esse intuito que a Emater lança na segunda edição do catálogo Ruralidade Viva um fomento ao turismo rural do estado. A gente fica muito feliz de estar evoluindo nesse trabalho todo de estruturação do turismo rural, da oportunidade de levar para o consumidor, para o cidadão, oportunidade de ter uma experiência no campo, saber como que vem a produção do campo, como é o modo de vida do produtor, qual que é a origem dos produtos que eles consomem, e isso tem crescido essa demanda muito forte no turismo, do turismo de experiência, e ele está totalmente conectado com o turismo rural e também com o turismo de base comunitária. Associar o turismo rural com o trabalho do pequeno produtor é uma forma de agregar mais valor e representatividade ao pequeno produtor. Minas está batendo recorde na questão do turismo, está batendo recorde na questão do agro, então hoje a Secretaria de Agricultura, através da Emater, junto com a Secult, trabalhando em conjunto para que o produtor rural possa se beneficiar disso. O catálogo Ruralidade Viva chega em seu segundo ano em um momento em que os turistas não só de Minas Gerais, mas do Brasil e do mundo necessitam conhecer o berço e os caminhos que as delícias mineiras percorrem até chegar na mesa de todo o mundo. Minas tem uma característica muito peculiar na sua formação dos territórios e dos seus biomas. Esses biomas geram, obviamente, o que eu designo de terroir, ou terroir, que tem sabores, o doce de leite, o queijo, experiências como andar a cavalo, experiências como estar no campo e conviver com as pessoas do campo. Então, o catálogo traz isso de forma organizada e ainda mostra lugares e regiões que estão preparadas para receber o turista rural. Agora a gente muda de assunto e te conta que torcedores se reuniram em bares de Patos de Minas para acompanhar o último jogo da semifinal do estadual entre o time da Raposa e do Coelho. Dia de decisão no Campeonato Mineiro. Cruzeiro e América se enfrentaram no estádio Independência. No último jogo, o resultado ficou no empate em 1-1. Mas hoje era dia de decisão. Apenas um dos times garantiria a vaga na final do campeonato. Em alguns bares de Patos de Minas, encontramos cruzeirenses ansiosos, compartilhando suas expectativas para a partida. Comemorar duplamente hoje, viu? Tô com a expectativa lá no alto, que hoje vai dar Cruzeiro na cabeça. Acredito que vai ser 2-1 pro Cruzeiro. Nós sabemos que a equipe do América também está com a equipe bem controlada. Vai ser um jogo difícil, mas com certeza hoje vai dar Cruzeirão. Nós estamos na expectativa aí de passar para essa final hoje. Vai levar sim, 2-1. 2-1. Gol de quem? Gol Gabigol e Dudu. A expectativa tá gigantesca, nós só estamos aqui com o chopp gelado, esperando o 3-1. Ó, confiança tá mais ou menos, né? O time tá balançado, mas a gente espera que ganhe, né, não, galera? Esperamos que ganhe. Estamos apoiando aí na tristeza ou na alegria, nós estamos apoiando. Não encontramos nenhum torcedor americano, mas encontramos um atleticano acompanhando o jogo, que aproveitou para alfinetar
o arquirrival. Cara, a minha expectativa seria da vitória do Cruzeiro, na verdade, porque eu, como bom atleticano, eu gostaria muito de enfrentá-los na final, né? Porque são fregueses e, pelo jeito que tá, cara, eles estão fugindo da raia e vai dar América. Não posso fazer nada, né, cara? Eles fogem da gente, eles tremem. O torcedor atleticano tinha razão. A partida terminou com a vitória do América, com um resultado de 4-2, porque o jogo foi para os pênaltis. O time então aguarda o resultado da partida entre Atlético e Tombense, que se enfrentam agora na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Então, esse foi realmente o resultado final do jogo. Estava em 1-1, mas foi para os pênaltis, encerrando então com a vitória do América de 4-2. No próximo bloco, dependência em drogas e álcool, um problema de saúde pública. E dia D contra a dengue é realizado em Patos de Minas. Neste bloco do NTV News, nós vamos falar de saúde. Diante dos mais de 14 mil casos confirmados de dengue em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio das 28 unidades regionais de saúde, mobilizou o dia D contra as arboviroses. No ano passado, em Patos de Minas, foram registrados mais de 13 mil casos confirmados de dengue e 6 óbitos foram confirmados. O dia D da dengue foi realizado em Patos de Minas. O intuito? Fazer com que o mosquito da dengue não prolifere e não invada nenhuma residência aqui em Patos de Minas e piore os números que ano passado foram assustadores. Está acontecendo em várias cidades do estado, aqui na nossa regional está acontecendo nos 21 municípios e é mesmo para a gente focar na prevenção, que cada um olhe para dentro de casa, tire a água acumulada. Um lembrete também para receber o agente de endemia em casa, reforçando aí que a prevenção é o melhor remédio contra o mosquito. O evento visa promover diversas ações de mobilização para orientar e conscientizar a população sobre como manter ambientes livres de focos do mosquito da dengue. Ações que se tornam importantes, já que Patos de Minas já tem mais de 700 casos prováveis. Aqui no município, a gente já tem mais de 700 casos prováveis. Quando a gente olha nos 21 municípios da região, a gente já ultrapassou 1000 casos. Quando a gente olha em relação ao ano passado, nesse mesmo período, a gente tinha mais de 2000. A gente pensa que o cenário está favorável, mas não, Considerando o ano passado, foi o pior ano dos últimos tempos, nós estamos numa situação melhor, mas a gente vê que os dados de janeiro para fevereiro já teve um aumento e a gente tem aí cerca de 20% dos nossos municípios já em alto risco. Outro fator importante a ser observado pela população é a importância em se vacinar contra a dengue. A vacina que protege contra a dengue é oferecida para quem tem entre 10 e 14 anos. Em Patos de Minas, 720 crianças e adolescentes que poderiam ter recebido a segunda dose ainda não se vacinaram. Os nossos 11 municípios aqui da região recebeu a vacina da dengue, para a faixa etária aí de 10 a 14 anos. E a gente viu que mais de 60% das doses foram aplicadas, mas em especial a segunda dose, os pais, têm que levar as crianças que tomaram a primeira para se protegerem. A vacina ainda tem um grupo muito restrito, no momento, mas a gente já tem perspectiva aí de ampliação. Então, a principal realmente remédio é cada um olhar para sua casa, olhar para o seu terreiro, para prevenir. O Ministério da Saúde aponta que 75% dos focos estão dentro das residências. Então fica aí o alerta, é um dia de mobilização para que lembremos de olhar realmente o nosso dever de cidadão. Ações como essa é tida como importante pela população na ajuda na conscientização. É importantíssima essa conscientização, não só nossa como adultos, mas também com as crianças que são a nova geração. Inclusive, minha filha essa semana fez um trabalho na escola com relação à conscientização quanto à dengue. A hora que chegou aqui, que ela viu, concretizou o que ela estudou durante essa semana. Então, é importantíssimo nós tomarmos os cuidados devidos para evitar essa dengue prolifere ainda mais.
a gente deixa a água parada. Um estudo aponta que a solidão pode trazer sérios riscos à saúde. Além de afetar o bem-estar emocional, o isolamento pode aumentar o risco de doenças graves e até reduzir a expectativa de vida. A solidão tem impactos que vão além do emocional. De acordo com o estudo americano, o isolamento pode aumentar em 26% o risco de morte prematura. A pesquisa ainda aponta que pessoas solitárias estão mais propensas a desenvolver doenças cardíacas, AVC, ansiedade, depressão e até demência. Vívia, que mora sozinha, enxerga tanto vantagens quanto desafios na solidão, destacando os prós e contras dessa escolha. As desvantagens é mesmo a solidão, a responsabilidade de conta, você tem que abrir muito mão das coisas para poder pagar a conta, para poder fazer a compra de casa, cuidar de casa, o tempo também, assim, você gasta com a limpeza de casa, essas coisas. Mas a vantagem é a liberdade. Você sai na hora que você quer, você chega na hora que você quer, você faz as coisas quando você quer. Então, assim, você organiza a sua casa do jeitinho que você quer, ninguém te incomoda. Então, assim, pra mim, a melhor parte é essa. A médica psiquiatra Priscila de Paula destaca que existem diferenças entre isolamento e solidão. Essa compreensão é fundamental para abordar adequadamente as questões de saúde mental. O isolamento social, ele não é a mesma coisa de solidão. O isolamento social, a pessoa se isola, então ela pode estar isolada sem ninguém, e a solidão, ela pode estar presente no meio de várias pessoas, rodeada de pessoas, e estar com um sentimento de solidão. Agora, isolamento, realmente a pessoa se isola, né? Mas aí tem a solitude, que é importante também comentar. A solitude, já a pessoa, ela não se sente mal em estar, em alguns momentos da vida dela, ali sozinha. Às vezes ela deseja estar sozinha, ir no cinema sozinha, ela deseja sair para comer sozinha. Não que ela esteja com um sentimento de solidão, ela está em solitude, né? Ela está gostando da própria companhia dela e ela está tirando um momento para ela, que isso também é muito importante para a nossa saúde. Atualmente, com as novas tecnologias, muitas pessoas têm se isolado, preferindo manter diálogos e amizades virtuais. Essa tendência pode ser prejudicial à saúde. Nós temos hoje a rede social, nós temos hoje a internet, ela pode tanto ser nossa aliada, como também prejudicar. Porque aliada, porque nós podemos estar em contato distanciando, encurtando distância, na verdade, entre as pessoas, e estar se sentindo mais não sozinho, né? Mas também tem que ter cuidado com as comparações, porque aí a rede social, a internet pode levar a comparações e você se isolar ou se sentir ainda mais em solidão. Se a pessoa encontrar dificuldades para se relacionar novamente, seja por um trauma ou por qualquer outro motivo, é importante buscar ajuda. Se a pessoa tiver encontrando dificuldades para estar no meio das outras, para estar se inserindo novamente, ela deve procurar ajuda profissional, né? Procurar tanto uma terapia, um psicólogo ou um profissional psiquiatra, porque a solidão, como a gente comentou, ela pode desencadear a depressão, né? A ansiedade, e ela precisa tratar, porque às vezes ela, com alguns desses sintomas ou enfrentando algum transtorno, ela não consegue sozinha se inserir novamente, ela tem essa dificuldade por causa dos sintomas que essa solidão trouxe para a vida dela, né? E lembre-se, buscar ajuda é um sinal de força e o primeiro passo para uma vida mais equilibrada e saudável. No cenário atual, a dependência de substâncias lícitas e ilícitas se apresenta como uma grave questão de saúde pública, impactando diversas esferas da sociedade. A Organização Mundial da Saúde classifica a dependência de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, como uma doença. Segundo especialistas, a dependência ocorre porque, ao usar essas substâncias, o cérebro ativa neurotransmissores que geram uma sensação de prazer.
Esse mecanismo pode levar ao uso repetitivo, desencadeando o vício. Existe um mecanismo cerebral que é também chamado como sistema dopaminérgico ou sistema de recompensa, que atua trazendo sensações de alívio, prazer ou outras sensações no cérebro. Portanto, quando a pessoa tem acesso, por uma experimentação de uma substância química, seja ela álcool, cigarro e as drogas ilícitas, seja ela qual for, existe então uma descarga maior de neurotransmissores. Concluímos que é um processo químico. Quem é dependente dessas substâncias enfrenta confusões mentais. A desorientação e o sofrimento fazem parte da realidade de quem vive com um vício, uma condição que afeta tanto a mente quanto o corpo. É importante então definirmos que alcoolismo, e dependência química é uma doença. Muitas pessoas taxam os usuários, os dependentes, como pessoas piores, pessoas sem compromisso e muitas outras citações mais negativas e intensas. Essas pessoas sofrem com a confusão dos seus pensamentos por sentirem a dor da abstinência, a dor da dependência, a exclusão em relação à família, à sociedade, somado então a tudo isso que é uma circuitaria neurológica que traz muitos sentimentos e emoções negativas. É uma doença complexa. Características genéticas e o ambiente social em que a pessoa vive podem influenciar no desenvolvimento do vício. Quando visualizamos casos na rua ou até mesmo em casa e paramos para pensar sobre escolhas, será que essas pessoas têm características genéticas ou ambientais que foram favoráveis para iniciar uma substância e de repente se tornarem dependentes? Sim, isso acontece. Há uma reflexão importante acerca disso, porque a Organização Mundial de Saúde cita que, em média, 5% da população mundial entre 25 anos e 65 anos apresentam distúrbios relacionados ao uso de substâncias químicas, sejam elas drogas e álcool. Portanto, é muito sério esse assunto. Esse é um assunto importante e que não pode ficar de lado. É fundamental debatê-lo e garantir apoio e acesso a tratamento para quem precisa. É algo complexo em relação a refletir sobre características vulneráveis, seja pontos de personalidade ou até mesmo no âmbito da criação dessa pessoa que tornou essa pessoa vulnerável. Mas sabemos que o quanto mais cedo se inicia uma experimentação, mais vulnerável o cérebro fica a um dia tornar-se um dependente. A dependência química pode ter graves consequências, mas é bom reforçar que existe tratamento. Buscar ajuda é o primeiro passo para a recuperação. No próximo bloco, Lumiar, espetáculo que celebra Aleijadinho e encanta público com casa cheia. E a gente mostra também como é feita a abordagem terapêutica que utiliza cavalos. O Dia Nacional do Rotary, comemorado em 23 de fevereiro, não só celebra o impacto global da organização, mas também homenageia a fundação do primeiro Clube do Rotary no Brasil, em 1923, um marco que simboliza o início de uma jornada de serviços humanitários e troca de ideias entre profissionais de diversas áreas. O Rotary nasceu nos Estados Unidos em 1905, com o objetivo de criar uma rede de profissionais dispostos a contribuir para a melhoria das condições de vida nas suas comunidades. Ao longo dos anos, a organização se expandiu para diferentes países e hoje está presente em mais de 200 países com mais de 1 milhão de rotarianos. O Rotary é um clube de serviços, né? Ele foi fundado por um advogado chamado Paul Harris. Ele juntou ele e mais 3 amigos e ele pensando em valorizar as profissões, em valorizar a ética, em estimular o companheirismo entre as pessoas, ele fundou então o Rotary Club. A primeira reunião foi em 23 de fevereiro de 1905.
na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E rapidamente ele espalhou pelo mundo inteiro. Hoje o Rotary está em praticamente todos os países. Nós somos 1.200.000 rotarianos pelo mundo inteiro. Em 23 de fevereiro de 1923, o primeiro clube Rotary foi fundado no Brasil, em São Paulo, o que levou à escolha dessa data para o Dia Nacional do Rotary. Nós trabalhamos só para servir o próximo. Então, quando você serve o próximo, você ganha um pedacinho do céu, porque muitas pessoas precisam de nós, no mundo inteiro. Nós estamos em mais de 200 países no mundo. Não existe nenhuma instituição de prestação de serviços humanitários iguais ao Rotary. Nenhuma. A missão principal do Rotary é combater doenças, apoiar a educação e promover a paz. Além disso, o Rotary promove projetos de desenvolvimento sustentável, educação e saúde em diversas regiões do planeta. O principal programa que a gente gosta de falar do Rotary Internacional é sobre a poliomielite, a erradicação da poliomielite. O Rotary, desde 1985, ele atua diretamente na campanha de vacinação da polio no mundo inteiro, né, e ele é um dos responsáveis direto pela quase eliminação. Na década de 80, a gente tinha em torno de 350 a 360 mil casos de polio por ano, e o ano passado nós tivemos 24, e a tendência é que rapidamente a gente acabe. Hoje ela estava em todos os países, hoje ela está apenas em 2 países, que é o Afeganistão e o Paquistão, né? O Brasil, nós estamos livres da polio desde 94, e é um dos projetos pioneiros. O Rotary também atua muito na prevenção da saúde materno-infantil e tem um projeto grande também de alfabetização e com relação à água tratada, principalmente em áreas da América Central e da África, em que tem projetos de elaboração de construção de poços artesianos e de filtros para a população carente. Em Patos de Minas, o Rotary tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento local. O primeiro clube da cidade foi fundado em 1956, sendo um marco na história do movimento rotário na região. Atualmente, Patos de Minas conta com 5 clubes Rotary. Nós temos o nosso, que é o mais antigo, que é o Rotary Clube Patos de Minas, temos o Rotary Clube Guaratinga, o Rotary Clube Paranaíba, o Rotary Clube Sertão e agora, fundado há cerca de 2 meses, o Rotary Clube Conexão. O nosso aqui, então, é o mais antigo. Ele tem sua data de fundação foi 5 de agosto de 1956, e para se fundar um clube é necessário que um outro clube já existente seja o padrinho, que venha e funde o clube. Então o nosso Rotary padrinho é o Rotary Clube de Araguari, né? Na época, então, o pessoal de Araguari veio até aqui, reuniu com pessoas expoentes da sociedade e fundou, então, o nosso clube, o Patos de Minas, que então já está aí desde 56. Neste Dia Nacional do Rotary, é importante reconhecer e celebrar a dedicação e o trabalho dos rotarianos em todo o mundo, que continuam a fazer a diferença em suas comunidades e em causas globais. A data é mais do que uma comemoração, é um lembrete do impacto positivo que podemos ter quando nos unimos em prol de um bem maior. O Rotary hoje na sociedade, ele tem um papel muito importante, porque hoje nós somos aqui 4 clubes, então estão abrindo agora mais uns 5, mas cada um tem um trabalho diferente para servir a sociedade. Então, sim, os 4 clubes fazem um papel muito grande dentro de Patos hoje, em servir com, uns têm camas e colchões, outros têm já cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, banco de óleos. Então, assim, ele dentro de Patos hoje é muito importante, o clube, o Rotary hoje. Promover o desenvolvimento pessoal por meio de uma abordagem terapêutica e inovadora com a utilização de equinos. É o que a gente mostra agora. A constelação sistêmica com cavalos é uma abordagem terapêutica que usa os animais para ajudar na identificação e resolução de problemas emocionais. Durante uma oficina realizada em um Aras de Patos de Minas, Antônio Carlos, que é responsável pela prática, explicou como os cavalos funcionam como facilitadores, ajudando a equilibrar questões internas.
O cavalo, ele funciona como um espelho. E tudo que acontece, se eu estou aqui presente, nós estamos aqui num exercício, se eu tiver uma emoção, ele vai espelhar essa emoção. E o cavalo mesmo, ele já ressignifica, já ajuda a transformar a percepção. A prática incorpora também técnicas de radiestesia e elevação energética, baseadas em princípios da física quântica. O objetivo é equilibrar as vibrações no campo emocional e facilitar o desbloqueio de questões internas, potencializando os efeitos terapêuticos da constelação sistêmica com cavalos. A gente consegue medir a frequência nossa, né? Porque os cavalos, quando a gente está próximo de um cavalo, só de estar próximo dele a gente já melhora. Então eu uso a radiestesia hoje para, antes do exercício de uma constelação, eu meço a frequência para saber como a pessoa está e ver como que ela sai. Ela já sai melhor ali naquele momento, né? Porque todos nós carregamos feridas, né? Que a gente são feridas emocionais originadas de traumas que muitas das vezes está lá na nossa ancestralidade, 5, 6 gerações anteriores, e a gente precisa harmonizar, precisa curar isso, então a gente consegue fazer isso. Brenner, que é participante da oficina, enfatiza a importância de manter o equilíbrio emocional no dia a dia. Para ele, essa busca é fundamental para manter uma vida mais saudável, promovendo o bem-estar e a harmonia interior. Essa oficina é muito importante porque ela ajuda a ressignificar todas as emoções, né? O comportamento, tudo que nós hoje em dia temos como maior fonte de doenças e dificuldades são nossas questões emocionais. E o workshop, esse trabalho que está sendo realizado aqui com os cavalos, está ressignificando tudo na vida dessas pessoas que se abrem e se entregam a essas terapias, né? Trabalhar o emocional e equilibrar o emocional é fundamental para que possamos ter uma vida saudável. Hoje em dia a gente está muito preso à mídia, às redes sociais, a gente não está vivendo mais, trocando energia com a própria natureza, né? Então, a medicina natural, ela é a cura para tudo. Enilson destaca que essa é a primeira vez que uma experiência como essa acontece em Patos de Minas e ressalta o quanto é positivo participar dessa atividade. Eu gosto bastante dos animais, né? Eu vim da roça e há algum tempo eu já conheço, né, o trabalho aí das constelações com cavalo e sigo várias pessoas que trabalham com isso, mas aqui em Patos não tinha. E aí quando a gente conheceu o seu Antônio com o trabalho que ele faz aí, a gente quis vir, né, para ver na prática como é que é. E é uma energia bem diferente. Os cavalos, eles têm muita sabedoria, né, muito conhecimento. E aí quando a gente entra no campo, como eles falam, a gente consegue sentir, né, a presença, a gente consegue sentir a energia que eles têm, tanto de cura quanto de ressignificação mesmo. Então, há pouco eu estava ali, estava sentado lá com eles, vieram e a gente consegue sentir essa energia deles, né, que é uma energia muito forte e por serem animais, por serem puros, então eles não trazem julgamento, eles mostram a verdadeira essência, né, do que é que a gente está sentindo, é como se eles fossem um espelho do que está dentro da gente ali, reflete neles e volta para a gente. Essa abordagem, baseada nos princípios da constelação sistêmica, vem ganhando destaque por unir terapias integrativas e o comportamento dos animais. Enilson recomenda que mais pessoas experimentem essa prática, que pode transformar vidas e ampliar a visão sobre as emoções e as relações pessoais. Vale muito a pena, né, para quem quer ressignificar, para quem quer buscar cura, para quem quer buscar autoconhecimento. É uma terapia incrível, né? Os cavalos, como eu disse, eles não julgam, né? Então eles só retratam, eles mostram o que está na sua essência, no seu interior. É muito bacana, recomendo, aconselho, quem tiver a oportunidade de conhecer, é uma terapia incrível. A combinação dos princípios da constelação sistêmica
com a conexão dos participantes e juntamente com a dos cavalos, abriu novas possibilidades para o autoconhecimento, proporcionando uma experiência de profundo equilíbrio emocional. Nesta sexta-feira, o espetáculo Lumiar encantou o público no Teatro Leão de Formosa, em Patos de Minas. Com casa cheia e muitos aplausos, a produção do Grupo Acaso reviveu a trajetória de Aleijadinho em uma montagem emocionante que reforça o sucesso da primeira edição e exalta a riqueza cultural de Minas Gerais. A produção do Grupo Acaso conquistou o público ao reviver a história do gênio do barroco brasileiro, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A nova montagem reafirmou o sucesso da primeira edição, realizada em 1º de dezembro de 2024, que lotou o teatro e deixou um gostinho de quero mais. A história se baseia em Minas Gerais. Nós gostamos tanto dos artistas de fora e às vezes não valorizamos os nossos. E de uma forma muito singela, com muito afeto, nós resolvemos homenagear o nosso artista maior, eu diria, que é o nosso querido Aleijadinho. Inspirado na trajetória de um dos maiores artistas do Brasil, o espetáculo reflete sobre arte, identidade e superação. Lembrar daqueles que foram e são a nossa base é muito importante. Ele foi um grande artista de Minas Gerais, um grande escultor, de várias obras, dentre elas Os Profetas. Para levar essa história ao palco, a equipe mergulhou em um intenso processo de preparação. Oficinas, estudos e ensaios foram essenciais para dar vida aos personagens e criar uma experiência memorável para o público. Para mim é muito gratificante participar desse projeto. Eu estou na 2ª temporada do espetáculo Lumiar. A gente já veio de uma temporada anterior, 2 meses atrás. Eu sou um dos poucos do elenco que participou da primeira montagem do espetáculo Lumiar. Para a gente é muito gratificante estar exibindo esse espetáculo aqui novamente na cidade de Patos de Minas, para toda a população. Participar desse processo com toda certeza é engrandecedor. O Grupo Acaso ele tem toda uma preocupação de que todos os nossos trabalhos sejam pautados em muita pesquisa, em educação. Então a gente traz para o palco hoje as nossas experiências, as nossas memórias, pensando em retratar aí um dos expoentes da arte mineira, que é o Aleijadinho. Então, assim, saímos daqui com o coração cheio de alegria de poder participar de um processo tão rico, tão estudado para falar sobre a nossa cultura. Unindo teatro, música e poesia, Lumiar transporta o espectador para o universo artístico e histórico de Minas Gerais. A trilha sonora, elemento essencial na narrativa, emocionou com canções de Milton Nascimento e outros artistas mineiros, tornando a experiência ainda mais envolvente. Pra gente é uma coisa maravilhosa, que essa união do teatro com a música ao vivo está sendo uma coisa que está renovando, Todo mundo que chega e vê quando abre as cortinas, mas era ao vivo a música, sensacional. Então, assim, a gente poder contribuir com esse momento é espetacular. Músicas, um repertório super selecionado, a música mineira, Milton Nascimento, Clube da Esquina, é maravilhoso. E imagino que vai ser uma coisa única, mais uma vez, Porque as outras edições foram espetaculares. Os comentários foram ótimos e esse lance de trazer a música ao vivo para o teatro é uma coisa, acho que única aqui em Patos de Minas, Com uma recepção calorosa e casa cheia, Lumiar reafirmou o poder transformador do teatro, emocionando e inspirando o público. Com essa riqueza cultural, a gente encerra o NTV News deste sábado. A gente volta a se encontrar na segunda, no 30 Minutos. Um ótimo final de semana para vocês e até lá!